Hoje nós estamos encerrando, né, um semestre, olha que coisa maravilhosa, né? Conseguimos cumprir o semestre, conseguimos nos encontrar, meditar. Agora nós vamos ter uns dias para pensarmos, né? Uns dias aí, uns 15 dias, para pensarmos. E aí eu escolhi um texto, uma frase, que está na primeira carta de São Paulo, primeira carta de Efésios, no capítulo 1, no versículo 18. Para que a gente possa pensar durante esses dias que a gente não vai se encontrar, para a gente poder avaliar a nossa vida, né? Então, está escrito assim: eu rezo, né? Eu rogo para que os olhos do vosso coração sejam abertos, sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança para a qual Ele vos chamou. Palavra da salvação. Por que eu quis começar com essa palavra? Porque eu gostaria que a gente revisse nesse período como é que está a minha caminhada pessoal. Será que os olhos do meu coração estão abertos para entender a dimensão do que é acreditar em Jesus e do que é ter uma fé que seja viva? Para que eu possa entender como é que tem sido a minha caminhada real com Ele. Nós agora estamos todo mundo correndo por um período de férias. Todo mundo cansado. Todo mundo achando que vai descansar quando puder desligar de tudo e estar numa praia, ou estar num hotel fazenda, ou sair do país. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É possível alguém descansar sem ter se encontrado com o Senhor? Não é. É ilusão. É ilusão que o mundo dá. Fala, corre bastante, aí você pega uma viagem, some uns 15 dias, some uns 20 dias. Como que você descansa? Se você vive num mundo agitado, confuso, com o mundo sob pressão, e você escuta Jesus falando assim para você, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Por que a gente fica tão cansado? Porque a nossa vida de oração e a nossa vida com Jesus, ela é sofrível. Nós não vivemos uma relação de confiança absoluta no Pai. Por que a gente cansa tanto? Porque a gente acha que faz tudo pela força das nossas mãos. Mas eu não vou contar com Jesus para essa bobagem? Vai. Então, enquanto a gente não aprender aquilo que eu falei aqui no início da carta de Efésios, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que você perceba que tem um Pai que te acompanha, que tem uma presença contínua com você, e que a sua vida, por mais miserável que seja o que você fizer de mais simples possível, interessa a Deus. E que se você aprender a dividir tudo que você tem que fazer no dia com Deus, você ficará mais descansado. Vocês acreditam que isso é possível? Pois eu afirmo para vocês que é. Caminhar com Ele não tem preço. Aprender a dividir tudo com Ele não tem preço. O dia que a gente aprender que tudo eu faço com Ele, que aquilo que está escrito, que a gente vive, existe, se move em Deus, que não estamos sozinhos, que alguém se preocupa profundamente conosco, que todos nós valemos muito mais que todos os pardais, que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, que Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Então por que a gente vive sentindo cansado, sobrecarregado e achando que as férias vão nos descansar? Não vai. O que me descansa é estar no coração do Senhor. O que me descansa é repousar no Senhor. O que me descansa é colocar tudo dentro do coração dele que me preocupa. O que me descansa é poder ter uma conversa com Ele de igual. E Deus nos permite conversar com Ele como nosso amigo mais íntimo, falar, senta aqui, Senhor, deixa eu te contar o que aconteceu. Senta aqui que eu estou cansado de procurar emprego. Senta aqui porque nós estamos sofrendo essa loucura que está esse país. Senta aqui, Senhor, porque eu vou te contar como que está difícil. Divide a dor, divide a sua angústia e você verá o único capaz de te levantar. A única mão que te põe de pé. Experimenta. Experimenta, eu quero que vocês tenham uma religião que seja viva.
Uma religião que você possa confiar no Pai de olhos fechados. Tem dinheiro nenhum, mas eu tenho Pai, que não vai deixar faltar nada. O dia que vocês tiverem coragem de falar isso, o dia que vocês tiverem coragem de viver isso, tem que ter coragem de viver uma fé que é viva, porque é assim que as coisas caminham, é assim. Deus está presente e não tem outro lugar que eu possa descansar. O resto é ilusão. Se o mundo te promete não, você vem para o spa que você vai ficar ótimo. Mentira, que você levantar do spa das massagens, está tudo igual. As angústias estão dentro do seu coração, os problemas estão lá. Você não dividiu com ninguém. Aliás, você dividiu com um tanto de gente que só colocou minhoca na sua cabeça. Que falou, capaz de ser pior do que você está pensando. A situação está pior, não vai ficar pior. Você não viu falar não, das catástrofes vão acontecer, ninguém fala nada de bom. Aí a gente não escuta nada, não assiste televisão, conversa com Jesus, fala, só viu aquele problema, me ajuda. E acabou o assunto, porque ele já vai ajudar, passa para o outro. É preciso viver uma vida assim, porque aí nós vamos viver com mais leveza. Nós temos que entender que Deus, qual que é a maior preocupação que um pai tem com o filho? Vocês que são pais e mães, qual que é a preocupação que vocês têm com os filhos de vocês? Que ele seja feliz. Ele se preocupa com todo o bem do seu filho, não é? Deus é assim. Ele se preocupa com o seu bem. Ele se preocupa com a sua felicidade. O dia que vocês entenderem isso, o dia que vocês entenderem, vocês vão ter medo do Senhor? Não. Eu não quero que vocês tenham uma relação com Deus de temor. Eu não falo, vou falar isso com ele, então eu vou contornando as palavras. Não contorna não, fala porque ele já sabe. Fala porque ele já sabe. Conversa com ele igual nós estamos falando. Com simplicidade, com doçura, mas com confiança. Porque ele é seu pai. Ele é o pai. Ele escuta. Por isso é que ele dá descanso. Então não tenha ilusão. É ótimo passear, viajar. Ótimo, não estou falando nada contra as férias. O que eu estou falando é que não tenha ilusão que você vai descansar lá. Não. Ninguém descansa se não se encontrar com o Senhor. Por isso o povo está tão angustiado. Por isso o povo toma tanto remédio. Por isso o povo está tão deprimido. Por isso o povo está tão mal-humorado. O povo está infeliz. Porque não sabe que existe Jesus. Fica na tristeza, enfim. Acho que tudo é sem possibilidade. Nada é impossível. Deus tem solução para todas as coisas. Ele tem solução para tudo. Olha que lindo. Jesus é apaixonante demais. Estou com um menininho lá no CTI de 2 aninhos. Ele está com uma diarreia tem mais de 60 dias. Claro que veio do interior, tudo de errado, que já podia, já fizeram com ele. E ele veio lá para o CTI e nós estamos apanhando essa diarreia. 60 dias que já não consegue mudar a história. Já abriu a barriguinha 3 vezes. Já abriu no interior e abrimos aqui. Não conseguimos resolver. Já fez colonoscopia, tudo. Pensa no exame, está feito. Aí eu assumi o caso essa semana e fui rezar. Né? Falei, Jesus, tem alguém que sabe. E esse alguém é o Senhor. E a gente tem que diminuir o sofrimento, né? Essa é a missão do cristão. Diminuir o sofrimento. Fundir vida. Me mostra como é que a gente faz isso. Fizemos as biópsias, estão umas coisas esquisitas. Já ligo para meio Belo Horizonte, que eu peço ajuda para todo mundo que sabe mais do que eu. Eu liguei para os médicos, tudo bacana. Vem cá na Santa Casa me ajudar. E eles vão mesmo, porque o pessoal é bacana, ajuda. Amanhã vai uma turma lá ajudar. E aí, a mãe e Deus, a gente tem que ficar atento, porque Deus vai falando, Ele vai conduzindo. O médico da anatomia patológica é um doce. Está na luta lá, filó, já procurei de tudo, ninguém acha nada, está tudo ulcerado. Aí já tinha sido levantada a possibilidade de doença inflamatória intestinal, que pode ser a primeira manifestação da criança ter uma imunossupressão. Pensa em AIDS, já testamos tudo que imaginar de exame, nós já fizemos esse menino. E ele está lá no CTI. E aí eu liguei para um médico ontem, que é imunologista, famoso, bacana. Liguei para ele e falei, meu filho, presta atenção, o menino está até marcado com você lá nas clínicas, final de julho. Mas a família queria tanto que você fosse lá, a gente queria tanto que você fosse. Mas a família falou que paga, mas é difícil de pagar. É difícil. Profissional no seu gabarito é difícil. A resposta dele foi, Filó, todo mundo sabe que nós que trabalhamos, Santa Casa, Hospital das Clínicas, não é o dinheiro que nos move. Claro que iremos. E aí foi hoje. E aí foi conversa de 2 horas. Hoje você tumultuou. 2 horas com os pais, conversando, investigando, desde o fio de cabelo do menino. E haverá 3 possibilidades de doenças raríssimas.
infelizmente, provavelmente sem cura. Mas há uma possibilidade de algumas mudanças e precisa fazer um exame caro, muito caro. Mas como Jesus abre todas as portas, essa doçura, sabe, de tudo, já antecipou, já foi na frente, aquela coisa que é Jesus, né? Que a gente precisa aprender. Há uns anos, esse ano, eu recebi já um telefonema de um casal que frequentou muito aqui, a igreja, eu não os conheço. Se apresentaram, mudaram para a Califórnia, que de lá pode gerenciar as empresas. E falou, Filó, nós precisamos de ajudar, por quê? Tem dinheiro, eu quero ajudar. Então, estamos com os projetos, estou esperando meu marido acabar de escrever o outro projeto que nós vamos fazer. E aí é muito dinheiro. Eu liguei para quem pode, falei, Jesus, para quem nós vamos ligar, querido? Para quem tem dinheiro, claro, né? Então, eu liguei e falei aqui, junta os amigos empresários, olha que bacana. Aí liguei, mandei uma mensagem para ele, mandei um e-mail para ele, falei, preciso de vocês, para fazer um exame desse menino Einstein. Olha para você poder ver, só os pobres de Jesus que vai chegar lá no Einstein. Tem R$1, chega no Einstein. Só os pobres de Jesus. Vocês têm que entender como é que ele faz. Ele é impressionante. Vai chegar no Einstein o menino que não tem R$1. Olha que espetáculo. Quem que entende essa lógica? Ninguém. Só de Deus. É encantador. Liguei para ele e falei, amanhã eu vou saber o preço de quanto é que vai ficar o exame, quando eu vou negociar o desconto, claro. Ele falou, Filó, mas eu te agradeço a oportunidade de poder ajudar. Olha que espetáculo. Como você tem, não está sabendo, nós já temos dinheiro para fazer o exame. Isso é aprender a entregar. Senhor, conduza. Aquilo que a gente não vê, aquilo que não enxerga, mas que o Senhor sabe. Que mesmo que ele não tenha possibilidade de cura, a família precisa de uma resposta. E isso fará diferença no coração dessa família. E falar, não houve limite? Não, não há limite. E o pessoal na Santa Casa brincou, não, a supervisora falou comigo, não, aqui o problema não é falta de recurso, né, Filó? Porque aqui a gente acha ajuda em qualquer canto. Falei, todo mundo ajuda. E isso me encanta no Senhor, já falei isso com vocês, como é que Ele cuida de cada um. Se esse menino tiver que fazer exame no Einstein, ele vai fazer exame lá. Já mandaram tudo para mim, quanto sangue tem que mandar, o endereço, tudo vai chegar. Presta atenção, quem vai pagar? Quem nunca viu. Mas que irmão, que começa a se sentir comprometido, porque começou a viver uma religião que é de verdade, um Deus que é vivo, e entender que nós somos irmãos, que cuidamos uns dos outros. Se um não sabe, outro ajuda, amanhã vai um gastroenterologista lá bacana me ajudar, ver se é isso mesmo. Liguei para ele e falei, vem me ajudar. Ele falou, claro que eu vou, Filó, quem não gosta de ir na Santa Casa, todo mundo já passou por aí. Claro que irei para te ajudar, para discutir o caso com você. Olha que bacana, um tanto de gente que soma força, porque quando a gente não sabe, a gente liga para todo mundo e fala, me ajuda. Você me ajuda, eu estou com um caso difícil, o que é difícil para um, difícil para todos. Nos ajude a encontrar a solução para esse caso. Para aliviar, para poder ir embora, a família está toda parada. Mas é assim, a gente tem que aprender a conviver que Deus é vivo. E todo dia eu estou falando com ele, Jesus, qual que é a solução desse menino? E Ele dará. Já arrumou o caminho, né? Claro. Já fechou o assunto, tenho certeza. Mas é porque a gente tem que aprender a confiar. Então a gente entrega. E entrega, descansa. Descansa em Deus. Mas o que eu desejo mesmo é que um dia a gente vai se entregar de tal forma a Deus, tal forma, que a gente já não vai desejar mais nada a não ser poder viver somente aquilo que Ele deseja. A gente vai entregar tudo a Ele, que fala, Senhor, conduza, da forma como o Senhor quer que conduza a minha vida. Mas enquanto a gente viver com o nosso coração fechado, a pessoa que tem um coração fechado, ela não enxerga. Ela não escuta. E as mãos e os pés ficam paralisados. Então ela não vai em direção a ninguém. Porque ela está fechada em si mesma. Ela vive o mundo dela. Fechadinha, igual aquela bolha que eu falei com vocês. Fica fechado na bolha. E não vai em direção a ninguém. Mas a gente precisa escutar aquilo que o Senhor falou, né? Quando Jesus falou que Ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em outros trechos você vai ouvir Jesus falando, a boca só fala aquilo que tem o coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E vocês vão ver lá na profecia de Ezequiel o Senhor falando, eu vou tirar do coração deles um coração de pedra, de dentro deles um coração de pedra, e dar um coração de carne. Vou infundir o meu espírito sobre eles. E eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Ah, que coisa maravilhosa de que a gente conseguir viver isso. Pedir a Deus que troque o nosso coração. Pedir a Deus que quebre o nosso coração, que tire esse coração de pedra, que nos faça escutar com paciência o outro, olhar com ternura o outro. Porque quando a gente tem um coração de carne, igual foi o coração de Jesus, a gente vai aprender a viver essas coisas, como Ele viveu. Porque Jesus teve o coração de carne, viveu com mãos humanas, fez tudo o que tinha que fazer.
e nos colocou dentro do coração dele, para que a gente pudesse aprender. Então Jesus, o coração dentro da Bíblia, ele é o símbolo daquilo que está lá no mais íntimo nosso. Não o coração de sentimento, mas aquilo onde a sede do Espírito Santo. Então nós precisamos de abrir esses olhos, de começar a olhar diferente e falar, alguém que habita em mim. Deus habita em mim, há um mistério que habita em mim, há um mistério na nossa vida, que esperança fomos chamados. Então quando a gente se encontrar com o Senhor, a primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar a nossa vida e começar a escolher que realmente o que é real e o que é relativo. Nós vamos começar a ordenar, porque senão a gente se perde com tanta coisa que o mundo te oferece de nada, mas nos ilude. E se a gente não está firme em Deus, a gente acha que aquilo é bacana. E quantas vezes nos leva para um sofrimento maior. Então eu preciso ordenar a nossa vida nos valores que são verdadeiros. Qual é a esperança que nós estamos sustentados? Deus nos criou por uma coisa que se chama eternidade. Nós vamos viver eternamente. Então o dia que a gente entender isso, nem a morte tem poder sobre você. A morte não vai te amedrontar mais. Morrer não vai te dar medo mais. Segunda-feira nós perdemos um bebê. Aí eles me chamaram. Falei, vim batizar. Eu não sabia se o menino já tinha sido batizado, dava tempo, a família estava lá. Falei, ô Gê, presta atenção. Eu vou batizar. Se eu estiver batizando de novo, só perdoa. Se não, só aceita, mas como é que nós vamos fazer? Pagão não vai. Pode não, pagão não pode. E aí os residentes, eram muitos residentes novos, que eles vão trocando, e eles resolveram ficar por perto. Me viram batizando, falei, quem mais vai rezar comigo? Vamos aprendendo a rezar. Não sei nem se o povo acredita. Falei, mas tem que rezar comigo. E aí, eles falaram, mas acabou, não tem mais nada. Fizeram 45 minutos de massagem. Não vai voltar. Sim. E vocês vão fazer o quê? Vão embora? As caras me olhando. Falei, ninguém sai. Não podemos ir embora. Ninguém morre só. Então, ela vai ficar de mão dada comigo até descansar. Jesus falou que se a gente rezar o texto da misericórdia, ele encurta a agonia. É um bebê, pecado zero. Mas eu vou rezar o texto da misericórdia para elas. Ninguém sabia, rezei sozinho. Rezei o texto da misericórdia, não ligo não. Fico parecendo uma louca no CTI. Não ligo não. E aí, depois que eu rezei o texto da misericórdia, a frequência cardíaca foi caindo, caindo. Fiquei de mãozinha dada, falei com as meninas, sabe o que se chama isso? Essa presença nossa chama-se transfusão de serenidade. Eu sei para onde ela vai. Eu sei para quem eu vou entregá-la. Então eu tenho que fazer umas recomendações para tomar conta de nós aqui, nos olhar de cá. Então agora eu vou cantar para ela. Anjo, tem que cantar, volta para casa. Aí fui cantar a Mãezinha do Céu, que Nossa Senhora pusesse no colo. E ela ficou de mão dada comigo, até que com certeza o anjo pegou a mão, alguém pegou e ela soltou minha mão. Né? Soltou meu dedo, porque é tão pequenininha, dias de vida. Tinha um problema muito grave de coração, não deu conta. E aí, essa turma, ontem, 11 horas da noite, estava recebendo mensagens dos residentes que não conseguiam parar de pensar no assunto. Não conseguiam dormir, mas porque ficaram mexidos com a questão. Filó, mas por que isso, né? E eu dizia, porque creio, né? Porque eu tenho certeza que a morte não tem a última palavra. Porque eu tenho certeza que não vivemos para a morte, para o sofrimento, mas para o amor. E a vida continua, aquela neném abriu os olhinhos diante do Senhor. É por isso que eu permaneci diante dela. E por isso que os senhores gostaram, acharam lindo. Hoje o assunto era esse, que as residentes estavam impactadas com o ver, com eu estar de mão dada, o cantar. Eu falei, repitam isso aonde vocês passarem e não deixem ninguém morrer só. Isso é testemunho de quem crê. Porque nós temos que mostrar em quem cremos. Não é recuar diante do sofrimento, mas diante do sofrimento e da morte, onde eu não estou aí para explicar, eu estou aí para acolher. E falar, porque creio em Deus. E ele disse, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. E ter essa coragem de assumir e estar do lado de quem está morrendo. E eu falei com ela, obrigada, neném, você veio. Obrigada. Um dia nós vamos encontrar, eu tenho tanto encontro marcado que é brincadeira, né? Porque muitos que vão comigo, eu falo, me aguarde que em breve eu chego. Nós podemos encontrar. Então, ter essa certeza no seu coração. Mas isso, gente, não vem de uma religião mais ou menos. Isso vem porque a gente encontra. É aquilo que a raposa disse para o pequeno príncipe. Ela fala para ele, adeus, eu vou te deixar um segredo. Ele falou, que segredo? O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Então, se o nosso coração está fechado, eu vou ver a graça de Deus, eu vou ver a presença de Deus. Não vou ver. Vou ver o meu mau humor no mundo.
Então é preciso trocar de coração. É preciso que Deus quebre o meu coração e fale: Jesus, manso e humilde, me dê um coração semelhante ao vosso. Me ajude, Senhor, a ter gratidão e obediência, porque isso abre as portas. Me ajude a ser grato com tudo que vem. Me ajude a obedecer ao Pai, porque só tenho um interesse na vida, servir ao meu Deus. Então, como é que eu estou ordenando a minha vida? Pensem nisso. Quando eu estou cansado, sobrecarregado, estressado, achando que está todo mundo contra mim, eu descanso aonde? Quando eu vivo uma situação dessa no CTI, é claro que eu sou consumida, é claro que eu choro diante de alguém que morre, é claro que a gente sofre com o sofrimento dos pais, é claro que o dia que eu deixar de chorar, eu vou deixar de ser médica. O dia que eu não chorar com uma criança morrendo, eu vou embora. Eu tenho que chorar, pois é duro ver uma criança linda morrendo, é duro. Eu tenho que chegar na minha casa, ajoelhar e rezar. Fala: Jesus, me restaura, porque eu vou pegar um turno de que não tem nada a ver com isso. Outro mundo. Mas aonde a gente restaura? Aonde que eu coloco a agonia? Aonde eu coloco o cansaço? Onde você coloca seu cansaço à noite? Fala: restaura, Senhor. Coloque seu espírito nas mãos dele. Eu falo: Jesus, estou tão cansada, mas o Senhor me criou. Então, recriar é mole para você. 1 minuto, 2 minutos, você faz tudo de novo. Então, me recria. Se o Senhor tem 4 horas para dormir, o Senhor pode me refazer essa noite e me acordar mais disposta para te servir. Porque não é fácil. Então, a gente vai aprendendo que a gente passa a ser dependente de Deus, dependente do Espírito. Eu só venho aqui porque eu sou absolutamente dependente dele. Só. Porque se eu não tivesse certeza que ele sobe aqui junto, eu já tinha ido embora há muito tempo. Porque eu sou absolutamente dependente do ar dele, para que eu pudesse estar viva. Porque se vocês acompanhassem o tanto que eu já corri até estar aqui, vocês falam: mentira que ela conseguiu chegar. Mas é por causa dele. Porque ele é o Senhor. Você estava lá no consultório até há pouco tempo e viu a loucura que estava lá. Estou mentindo? Não. Fala: mentira que a Filó deu conta daquilo lá. Eu não. O Senhor. Então, aprender a dividir o nada. Aprender a contar com a providência, com a misericórdia, com o amor daquele que é o único que te ama incondicionalmente. Que não nos ama porque estamos ou seremos, mas do jeito que somos. Nos ama não porque eu vou seduzir o Senhor para me amar, mas é porque Ele já nos ama. Mas o que eu fiz? Nada. Ele nos ama. Então, como eu gostaria que vocês repensassem, entendessem que todos nós estamos dentro do coração de Jesus, todos nós. A nossa humanidade foi para dentro dEle, para que a gente pudesse viver com Ele. Como eu gostaria que vocês vivessem uma amizade com o Senhor, que fosse o maior amigo que você pudesse encontrar na sua vida. Sabe aquele amigo que você conta tudo? E aquilo que você não contou, você fala: sabe aquilo que eu já pensei? Pois é, você já está sabendo, então, completa. Aquela amizade que às vezes você não precisa falar. O seu maior amigo. Não fazer nada, não começar nada sem a bênção dele, sem a autorização dele. Porque muitas vezes a gente começa, aí quando começa a dar errado, a gente fala: só me ajuda? Fala: mas agora já está na metade do caminho errado. Como é que nós vamos fazer? Ao contrário, deseja alguma coisa, fala com ele. Conta seu segredo, conta seu desejo para o Senhor. Porque Ele é Pai. Deus tem prazer em fazer o bem na nossa vida. Falem com Ele. Se entreguem, se derramem nele. Fala: Jesus, eu estou cansada. Eu estou sobrecarregada. Eu estou estressada. Meu trabalho está me exigindo muito. Nós estamos tudo apavorados com medo de não cumprir e ser demitido. Estou falando mentira? Não. Teve um pai de cliente, viajou, foi embora para o Canadá, treinou melhor o inglês para conversar com os alemães aqui, fez tudo que podia, mesmo assim foi demitido. Onde é que está a nossa segurança? Em Deus. Somente nele. Somente no Senhor. Ele é a sua força, Ele é a sua segurança, Ele é o seu sustento, é nele que você descansa, é nele que você encosta a sua cabeça e fala: estou morto. Ele fala: eu te ressuscito. Olha que delícia. Não tem mais força, você fala: coragem, eu te sustento. É isso que eu quero que vocês aprendam a viver. Isso é uma religião viva. Eu não quero que vocês venham só no rito. Eu quero que vocês vivam com Jesus da hora que vocês levantam, da hora que vocês durmam. Peça permissão para começar e peça permissão para dormir. Falo com Ele todo dia: permissão para encerrar o dia, né, Senhor? Se o Senhor já estiver de acordo, 11h30, 15 para meia-noite, se o Senhor estiver de acordo, a gente precisa dormir um pouquinho, porque o Espírito é muito animado, ele não cansa, né? Mas eu canso ainda, né? A gente cansa, ainda é muito barro, pouco Espírito aqui, né? A missão de Jesus é dura, transformar o barro em Espírito é uma luta. Mas é preciso dividir. Vocês serão tão bem acompanhados. Vocês verão a vida com os olhos tão diferentes.
vocês terão uma alegria de viver, e vocês terão uma paz e uma alegria que não foi as férias que te deu, foi o encontro com o Senhor que te deu. Porque essa paz, essa alegria, essa tranquilidade na sua vida, mesmo com o mundo está virando o avesso, é a presença de Deus em nós. Enquanto seu coração estiver tumultuado, perturbado, o Senhor não conseguiu chegar. Se tem alguma situação hoje que está te deixando inquieto, é porque você não conversou com o Senhor. É porque você não colocou isso para Ele. E fala, estou te contando isso, mas eu queria bem que o Senhor fizesse isso assim, assim. Mas a gente não reza para dominar Deus, ao contrário. A gente precisa ser dominado pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que tem que nos dominar. Tem que nos fazer capazes de servir ao Senhor, de entender, de abrir os nossos olhos para entender o que Ele tem para nós, que é grande demais, meus irmãos. Pode imaginar o dia que a gente puder contemplar o paraíso? Aonde não vai ter lágrima? Aonde não tem sofrimento? Onde não tem dor? Não vai separar, não tem morte, não tem nada. Você não tem condição de imaginar o que Deus tem preparado para nós, que Ele ama, que são os filhos dEle. Então, se você pensa nisso, nós temos que viver com coerência para isso. Então, você passa a perceber o que na sua vida você tá acumulando que não te leva a lugar nenhum. E está deixando de viver aquilo que é verdadeiro e real. Aonde você está colocando o seu descanso, o seu repouso? É só o Senhor que tira seu cansaço assim, parece mágica. É só Ele que te restaura na hora que você fala, Jesus, eu não estou dando conta. Ele fala, imagina, começa de novo. Tudo é novo. Quantas vezes, quando Ele chamou Abraão aos 75 para começar a andar, Abraão querendo aposentar, falou, não, Abraão, nós estamos começando a vida, bem. Foi pai aos 100. Quem tem força para isso? Sara gerou aos 90. Quem pode isso? O Senhor. Então, como eu desejo, e eu espero que vocês vivam esses próximos dias de descanso, e repitam para vocês essa frase, caminha na presença do Senhor e ser perfeito. Toma consciência que vocês caminham na presença de Deus. Toma consciência que vocês podem descansar no Senhor. Vocês podem repousar. Você pode colocar seu coração no coração dele. Você pode colocar suas inquietudes de hoje. O medo de ser demitido, o medo do casamento, caso ou não caso, o medo de tantos relacionamentos, aquele relacionamento do seu trabalho que está ruim. Experimenta colocar isso para Jesus, ver que espetáculo que é uma coisa dessa. É um espetáculo. Aquele relacionamento com aquele amigo que está esquisito, fala com Jesus. Fala, Jesus, o que está ruim ali? Mostra para mim. Como é que nós podemos ser melhor? Como é que no meu trabalho a gente pode render mais? Mostra onde é que nós estamos errando. Mostra isso. Vocês vão ficar tão encantados. Fala, gente, como é que eu bati a cabeça, um tanto de coisa, não levou a lugar nenhum, falei com ele, acabou de resolver. Ó. Ele encurta caminho, digo para vocês. Ele dá atalhos, porque ele mostra a verdade, porque ele precisa de gente para tanta coisa. E a gente fica perdendo tempo com muito pouco. Com muito pouco, com o que não nos leva a nada. Então nós vamos entrar de férias para pensar. O que na minha vida está ficando acumulado de coisas que não levam a nada? Lembrem sempre, o que eu vou apresentar diante do meu Deus, do meu Pai? O que vocês vão apresentar diante dele? Somente tudo que a gente tiver amado. Mais nada. Nosso caixão não tem nem uma gavetinha. Não vai nem um brinquinho lindo. Nada. Não vai nada. Mas vai o seu amor. Vai tudo que você viveu. Então vamos pedir a Jesus, fala, Jesus, coloca no meu coração hoje uma confiança incondicional ao Pai. Me faça igual menino, igual criança, que simplesmente confia. Sabe uma fé simples? Simples. Jesus falou, então Ele vai cumprir, ponto. Não fica explicando demais, não. Pois Ele falou, Ele não mente. A nossa fé tem que ser simples. A nossa confiança no Pai, simples. E um ardente amor para o nosso irmão. Que o problema do outro nos incomode. Que a gente queira ajudar de verdade o outro. Ninguém precisa ver, não, Deus está vendo. Nós não fazemos as coisas para que os outros vejam. A gente faz as coisas para que um só veja. O Senhor. Aí você fala com Ele, vai contando as estrelinhas para mim para quando eu chegar. Ninguém aqui precisa ver, lá Ele precisa ver. Somente Ele precisa ver. Mas essas coisas a gente só consegue na graça. Hoje eu rezei para que os olhos do meu coração e do coração de todos vocês fossem abertos, para que a gente pudesse entender o tamanho do presente que ganhamos na vida. É grande demais. O que Deus trouxe para nós é bonito demais, mas nada supera a presença dEle, porque Ele é doce demais, disponível demais, cuidadoso, amoroso e qualquer outra coisa que vocês quiserem colocar para Ele. Mas experimentem Ele. Experimentem esse Deus que é vivo. Experimentem.
Eu tenho certeza que vocês poderão ter as melhores férias da vida de vocês. Descansarão nele, com ele. Levem ele para passear. Já convidaram ele? Fala, vamos para a praia? Leva ele. Vai para os Alpes, vai, sei lá, esquiar, sei lá para onde é que vocês vão. Convida para ele, fala, vão. Vocês terão as melhores férias da vida de vocês? Porque não tem um companheiro tão agradável quanto ele. Não existe, não existe. Eu posso afirmar para vocês. Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por termos encerrado esse semestre para a honra e glória do seu santo nome. Eu te roguei e rogo outra vez que abra os olhos dos nossos corações para que nós possamos começar a entender o tamanho e se entendermos a dimensão da esperança que o Senhor trouxe para cada um de nós. Mais do que tudo isso, Jesus, nos conceda a graça de caminharmos na sua santíssima presença. Conceda a cada um de nós poder viver diante de Ti. Permita que nessa noite, cada um que está aqui, sinta a sua presença, sinta a doçura da sua presença, sinta o calor do Espírito que nos queima, que eles possam sentir exatamente o que é um Deus que é vivo. Liberte o coração de todos que aqui agora tem medo. Tire o jugo dos tantos corações. Faça com que as pessoas aqui saiam daqui hoje tão leves, Jesus, tão leves. Que todas as angústias sejam agora depositadas no seu doce coração. Que todas as tristezas possam ser convertidas aqui agora em alegria, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E não há nada, doce Jesus, que vos seja impossível. Derrame sobre cada um de nós as graças espirituais que nessa noite nós precisamos. Louvado seja teu santo nome para sempre.